Bem-vindos, boa noite. Vamos começar com André Luiz, o livro é Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, Experiências Difíceis. Muito destaque em introdução à queda espetacular, se o homem não amadurecer seu raciocínio. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo da Criação, sobre a diversidade das raças humanas. Pelo fato de não proceder de apenas um só indivíduo, os homens devem deixar de se considerar irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Vocês estão sempre inclinados a tomar as palavras em sua significação literal. E isso é uma grande verdade. Tudo tem que ser interpretado. Então vamos para o livro O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1º. Pequena Conferência Espírita, o crítico. Então é um diálogo entre um crítico e Kardec, né? Então o crítico diz assim: há mais interesse em me convencer do que você supõe. Permita que me explique com franqueza e prometa-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras. As minhas ideias são sobre a coisa em si e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. Kardec responde: o Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades de amor próprio, a não me ofender com palavras. Se as suas expressões saem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que você é um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes, quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar com eles. Veja, só por isso o Espiritismo já tem me servido para alguma coisa. Já disse, Senhor, não tenho a pretensão de lhe fazer adotar minha opinião. Respeito a sua, se é sincera, como desejo que respeite a minha. Acreditando que o Espiritismo seja um sonho sem sentido, dizes, sem dúvida, vindo à minha casa vou ver um louco. Confessa-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julga assim, eu tenho escrúpulo de lhe transmitir a minha enfermidade mental, e me causa espanto vê-lo com tal pensamento. Buscar uma convicção que vai colocá-lo no número dos loucos. Se já está persuadido de que não conseguiremos convencê-lo, o passo que deste é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos então, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. Aí o crítico diz: o homem pode se enganar, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. E Kardec responde: diga logo, acredita como muitos que isto é moda, que durará certo tempo, mas deve convir que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem e que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é uma mania singular que merece ser examinada. E o crítico diz:
Tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém, elas não se acham tão absolutamente firmadas que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse que teria certo interesse em me convencer. Confesso-lhe que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar ex professo, quer dizer, com conhecimento de causa, a minha opinião sobre o que considero um erro e como esse livro deve produzir efeito. Dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo caso ficasse convencido da realidade da sua doutrina. E agora é Kardec que diz: eu sentiria que ficasse privado do que lhe pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclame do que se quer combater. A questão dos espíritos, por outro lado, é tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade que basta assinalá-la à atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. E tem aqui uma nota de Kardec. Desde essa entrevista, escrita em 1859, a experiência veio demonstrar o pleno acerto desta proposição. Então, vamos continuar amanhã, né? Amanhã não, segunda-feira. Amanhã é dia do Evangelho. Vamos, então, para terminar, ler 2 frases de Emmanuel, que estão no capítulo 5 do livro Perdão e Vida. Seja qual for a tribulação que flagela seu campo mental, erga-se em espírito, confie na providência divina, sirva e caminhe. Em seu próprio lugar de trabalho, se prossegue doando o melhor de si mesmo para a vida, guarde a certeza de que todos os seus problemas serão solucionados e dissolvidos nos arquivos do tempo, pela misericórdia onipresente de Deus.